Donald Trump ainda nem reassumiu o governo dos Estados Unidos, mas já tem demonstrações daquilo que pode ser um dos seus maiores desafios na nova gestão, que é o combate aos atos de terror, o que pode incluir a volta do tão temido Estado Islâmico. Se você ficou interessado e deseja saber mais sobre este ou outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanhe no canal, faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, hoje é dia 4 de janeiro, sábado, e eu elaboro esse vídeo falando sobre aqui, repercutindo os 3 atentados, os 3 ataques violentos que ocorreram nos Estados Unidos no primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro. Tá aí a manchete, Série de ataques no primeiro dia de 2025 põe Estados Unidos em alerta contra atos de terror. Você certamente acompanhou aí no noticiário, mas aqui eu relembro com você, Quais foram esses 3 ataques? Teve um tiroteio em Nova York, que não se sabe ainda exatamente a autoria e as motivações, felizmente não deixou mortos, apenas feridos. Houve um outro atentado, esse que é mostrado na imagem, um ex-militar americano, ou melhor, um militar da ativa, tá? O ex-militar é o próximo que eu vou te mostrar. Nesse caso da fotografia, é um militar da ativa, ele dirigiu um Cybertruck, que é esse automóvel da marca Tesla, pertencente ao Elon Musk, grande aliado do Donald Trump, apoiador na campanha inclusive, fará parte do governo. Ele dirigia esse Cybertruck, equipado com explosivos, estacionou de frente a um hotel do Trump em Las Vegas e detonou esses explosivos, provocando aí uma grande destruição no entorno. Nesse caso, felizmente, o único morto, a única vítima fatal, foi o próprio autor do atentado. E o terceiro, mostrado aqui nessa imagem, um outro americano, um ex-militar, agora sim, que inclusive serviu no Afeganistão, ele dirigiu uma caminhonete e rumou em direção a uma multidão nas ruas de Nova Orleans, uma importante cidade do sul dos Estados Unidos. As pessoas que lá estavam celebravam o dia do Ano Novo. E aí ele acabou matando 10 pessoas e deixando outras tantas feridas. E o que chamou a atenção neste ato específico aqui, além de toda a violência das mortes, foi o fato de que o autor trazia no banco traseiro do automóvel uma bandeira do Estado Islâmico, ou simplesmente ISIS, como é conhecido o grupo na sigla em inglês, Islamic State of Iraq and Syria, que é aquele grupo radical islâmico, para não falar terror, R-I-S-T-A-S, vou evitar falar essa palavra, tá? Porque o YouTube às vezes pode censurar o vídeo. Mas esse grupo, ele ganhou destaque lá em 2014, quando começou a divulgar imagens dos prisioneiros, divulgava imagem também de execuções, enfim, algo que chocou o mundo. E agora, para espanto de todos, esse autor aí parece ter se inspirado nesse grupo radical islâmico. Tá aí a imagem do camarada e aqui algumas informações. Shamsuddin Jabbar era cidadão norte-americano e morava no Texas. Segundo o FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, o suspeito é um ex-militar que teria servido nas Forças Armadas do país de 2006 a 2015. E, inclusive, em 2009, ele serviu o exército americano lá no Afeganistão. Uma bandeira do grupo Estado Islâmico foi encontrada no carro de Jabbar, segundo a polícia. Os investigadores trabalham agora para descobrir se o autor mantinha ligações políticas ou religiosas com essa organização. Então, gente, chama atenção aí o fato dele trazer a bandeira do Estado Islâmico e também é motivo de destaque aqui na minha fala o fato dele ser cidadão dos Estados Unidos. Assim como o camarada que explodiu esse automóvel Tesla, que também era cidadão americano de nascimento, esse Jabbar também era cidadão americano, o que acaba contradizendo as falas do presidente eleito Donald Trump, segundo as quais a maioria dos casos de violência nos Estados Unidos tem como autoria os imigrantes. Inclusive, em relação a esse episódio, o Trump, com a cara deslavada, de novo relacionou a imigração aos casos de violência, quando na verdade não tem nada a ver. Não há nenhuma comprovação nos Estados Unidos, nada que indique que os casos de violência tenham aumentado nos últimos anos, nas últimas décadas, em razão da imigração. Mas é uma bandeira de campanha dele, algo que ele bate na tecla e sempre menciona. Olha só, Donald Trump, que assume a presidência daqui a poucos dias, usou o caso desses atentados no dia 1º para reforçar o seu discurso contra a imigração. Olha o que ele disse, gente.
Quando eu disse que os criminosos que chegam são muito piores do que os criminosos que temos em nosso país, essa afirmação foi constantemente refutada pelos democratas e pela mídia fake news, mas acabou sendo verdade. Não, Trump, não é verdade. A taxa de criminalidade, ele continuou, em nosso país está em um nível que ninguém jamais viu antes, destacou ou atacou Donald Trump. Então, gente, casos de violência como esses que eu descrevi agora, pessoas, que pegam armas, entram em escolas, entram em shows, em lugares com multidões e saem disparando contra as pessoas aleatoriamente, não são novidade nos Estados Unidos. E na maioria esmagadora dos casos, não são atos de violência cometidos por imigrantes, mas sim por cidadãos estadunidenses que têm aí diferentes motivações. No caso específico desses ataques do dia 1º, chamou atenção, como eu já mencionei no vídeo, o fato de um dos autores trazer consigo a bandeira do Estado Islâmico. E isso liga, portanto, o sinal de alerta dos Serviços de Defesa dos Estados Unidos sobre eventuais novos possíveis ataques que tenham correlação com esse grupo radical. Aqui só para relembrar, gente, o Estado Islâmico ele tem origem em 2003 lá no Iraque. Ele tem total ligação direta com as ações de combate feitas pelos Estados Unidos no contexto da guerra ao terror, no pós-11 de setembro. E aí o Estado Islâmico é uma dissidência da Al-Qaeda, aquele mesmo grupo que planejou e executou os ataques do 11 de setembro, e a partir de 2003, sobretudo, esse grupo, o ISIS, ou Estado Islâmico, ele foi ganhando cada vez mais força, ganhando mais corpo, mais membros e se expandindo, a ponto, inclusive, de chegar a dominar extensas áreas territoriais lá no Oriente Médio. Já eu te mostro no mapa, mas tá aí, ó. Ataque em Nova Orleans mostra a força do Estado Islâmico 5 anos após sua queda. Guerras no Oriente Médio podem favorecer o retorno do grupo derrotado por coalizão militar liderada pelos Estados Unidos em 2019. Aqui, ó, então vamos lá, olha o mapa. Essa área destacada em amarelo mostra a área que chegou a ser controlada pelo Estado Islâmico até por volta ali, ó, de 2015 e 2016. Perceba, dominaram boa parte da Síria, que vivia já uma situação de total instabilidade, e também boa parte do Iraque. Sua liderança à época chegou a proclamar a formação de um Estado organizado ali territorialmente, institucionalmente, enfim. Porém, os Estados Unidos da América, mais vários outros aliados ocidentais, acabaram formando uma coalizão que enfraqueceu bastante esse grupo, o Estado Islâmico. Vale lembrar, gente, que a própria Rússia, não aliada aos Estados Unidos, mas de maneira indireta, apoiando aqui o ditador sírio à época, o Bashar al-Assad, que inclusive deixou o poder agora há pouco tempo, na época a Rússia também ajudou a combater esse Estado Islâmico. Não à toa, o Estado Islâmico tem a Rússia também como um grande inimigo. Ano passado, você deve se lembrar, por volta ali de março, se a minha memória não me trai, teve um outro atentado que chamou a atenção do mundo, cometido pelo Estado Islâmico em uma casa de shows lá em Moscou. Militantes do grupo, fortemente armados, invadiram o local do espetáculo e mataram algumas dezenas, ou se não me engano, mais de 100 pessoas na ocasião. Foi algo aí de grande destaque na mídia. Então, gente, o fato é que o Estado Islâmico teve lá o seu auge por volta de 2015, 2016, foi muito fragilizado, a ponto de muita gente ter dito à época que o Estado Islâmico estava eliminado. Mas eis que agora esse grupo aí dá demonstrações de que é ativo e ameaça sim a segurança em vários locais do planeta. Então, quando a manchete traz aqui, ó, aqui, por exemplo, o grupo que foi derrotado pela coalizão militar liderada pelos Estados Unidos em 2019. Eu lanço a seguinte pergunta, gente. Será que é possível derrotar, aniquilar por completo grupos fundamentalistas religiosos, como é o caso, por exemplo, do Estado Islâmico ou até mesmo do Hamas, aquele grupo formado por palestinos radicais lá na faixa de Gaza, que Israel vem combatendo desde o final de 2022? Eu, falando, portanto, por mim, acredito que é impossível aniquilar por completo esses grupos, gente. Por quê? Porque os grupos, eles são muito mais do que um conjunto de homens. Eles envolvem uma ideologia, um conjunto de ideias que se disseminam independentemente
da existência institucional dessas organizações, independentemente da existência de um território onde eles possuam uma sede ou algo desse tipo. Nesse caso, por exemplo, as investigações ainda precisam se desenrolar, mas nada indica que esse homem, esse cidadão americano, tenha tido alguma ligação direta com o grupo. Ao que tudo indica, ele simplesmente se inspirou na ideologia, nas ideias do ISIS e aí cometeu esse atentado. No caso específico do Hamas, tudo indica que boa parte daqueles palestinos que não têm ligação formal com o Hamas, mas que têm ou que vêm sofrendo com as ações militares de Israel ali na faixa de Gaza, tudo indica que, sobretudo a população mais jovem, as crianças e adolescentes, vão em algum momento se radicalizar, porque toda a estrutura social que eles têm ou que eles tinham na faixa de Gaza foi destruída por Israel. Então, sem perspectivas de vida, nada impede que daqui a pouco aqueles jovens que anteriormente não tinham ligação com o grupo passem a ter ligação com o grupo e possam aí cometer atos de violência, atentados contra Israel. Falando especificamente sobre o Estado Islâmico, eu deixo aqui com vocês uma indicação de leitura, esse livro aí, A Origem do Estado Islâmico, que inclusive eu tenho ele aqui em minhas mãos. É um livro relativamente pequeno, mas uma leitura muito fácil, muito enriquecedora, que inclusive correlaciona o surgimento desse grupo lá no Oriente Médio com as ações dos Estados Unidos, sobretudo a partir de 11 de setembro de 2001. Primeiro com a invasão ao Afeganistão e depois, em 2003, com a invasão ao Iraque. Então vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, para que você, caso tenha interesse, possa adquiri-lo e se aprofundar na leitura e no entendimento sobre esse tema. Beleza, meu povo? Mas e você? O que pensa sobre isso? Será que o Estado Islâmico agora voltará com força máxima, promovendo aí inúmeros atos de violência contra os Estados Unidos? Esse será, portanto, um desafio importante que Trump enfrentará na nova gestão? Deixa para mim nos comentários o que você pensa sobre isso. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!